8h34. Alô, Bandeirantes. Grande abraço para você, sintonizado em AM 1170 em Campinas, ou você acompanhando no YouTube, no Facebook, nos aplicativos Band Rádios. Seja bem-vindo a mais uma edição do Nossa Área. Hoje é segunda-feira, começamos a semana nesse dia 23 de agosto de 2021 e vamos juntos até 12h30, atualizando todas as informações do time do seu coração. Girando a equipe de Carlos Batista aqui na Rádio Bandeirantes, com o primeiro destaque da Ponte Preta, vitória na Macaca ontem contra o Brusque. O destaque da Ponte chegando com o Antônio Lupe. Fala, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia, um grande abraço para você e para todo mundo que está acompanhando a Rádio Bandeirantes. Vitória por 3-0 em cima do Brusque no estádio Moisés Lucarelli. Quarta vitória consecutiva da Macaca, jogando dentro da sua casa. Destaque também para Ivan Quaresma, que fez pelo menos 5 defesas incríveis que ajudaram a Ponte a garantir a vitória. Com os 3 pontos, agora a Ponte tem 22 na tabela de classificação e abre 3 de vantagem em relação ao Vila Nova, primeiro dentro da zona do rebaixamento. A nota triste do jogo foi o VAR, que não funcionou. E agora o destaque do Bugre, chegando com o repórter Marcos Luiz. Fala aí, Marquinhos. Oi, Júlio. Um abraço pro amigo da Rádio Bandeirantes também. Depois da derrota para o Vitória em Salvador, o pensamento já está voltado para a reabilitação. Guarani tem jogo nesta terça-feira contra o Operário, às 7h no estádio Brinco de Ouro. A partida anteriormente estava marcada para as 16h30. Técnico Daniel Paulista espera uma posição do departamento médico para saber quais jogadores poderá contar para o jogo desta terça-feira. O que é certo é que Bruno Silva, médio volante e capitão do time, estará de volta no elenco do Bugre. Carlos Henrique, o bate pesado, a opinião da Bandeirantes. Qual é o seu destaque? Um abraço para você, bem-vindo à nossa área, CH. Tudo bem, Júlio? Bom dia, boa tarde a todos. A Série B embolou de vez, o Guarani despencou em termos de classificação. Saiu de um quarto, quinto lugar, de um sexto para a 9ª colocação. Uma rodada que não foi boa para o Guarani. E a Ponte ganhou mais uma e ganhou bem 3-0, saindo um pouquinho, respirando um pouquinho da zona de confusão lá, que tem Vila Nova 19, Vitória 19, Confiança 13 e o Brasil de Pelotas também 13. Quer dizer, não tem nenhuma novidade, mas toda a rodada é essa coisa. Sobe, desce, desce, sobe. É o grande equilíbrio da Série B, Júlio. Estamos no ar aqui com nossa área, com os trabalhos técnicos de Leandro Renato, Lucas Fernando, produção e apresentação comigo, Júlio Nascimento, os comentários de Carlos Henrique, reportagens com Antônio Lupe e Marcos Luiz, comando de esportes de Carlos Batista e a direção regional da Rádio Bandeirantes do jornalista Rodrigo Neves. Mande sua mensagem, o WhatsApp é à sua disposição, 971021493. Pode mandar a sua mensagem que estaremos registrando durante o Nossa Área. Trânsito. A Andrade Neves apresenta boas condições, o motorista não perde tempo em toda a sua extensão, faz um bom caminho também pela Alberto Sarmento, Marechal Rondon e Francisco José de Camargo Andrade. Consórcio de serviços, a Embracon tem viagens, procedimentos estéticos, decoração e muito mais. Temos diferentes planos para você. Faça uma simulação, embracon.com.br. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. E atenção, quer marcar um golaço na hora de construir, reformar ou decorar? Na Telha Norte, você encontra tudo para viver melhor a sua casa. E também conta com ofertas mais do que especiais. Porcelanato esmaltado nórdico, Snow polido retificado, 60 por 60 da Incepa, por apenas R$ 89,90. E tem mais, torneira de mesa Bica Alta Basic da Selite, por apenas R$ 209,90. Fique ligado, as ofertas são válidas até o dia 27 de agosto. Não perca tempo não, visite uma das nossas lojas em Campinas e região e aproveite. E você ainda pode parcelar as suas compras em até 36 vezes fixas com o cartão Telenorte.
Aproveite também para conhecer o Projete-se e criar um ambiente 3D da sua casa de forma totalmente gratuita. Confira a loja mais próxima. Telha Norte, viva a sua casa! Bandeirantes! É hora da ponte na Band. 11h39. Vamos com informações da Ponte nesta segunda-feira, depois de uma vitória importante contra o Brusque no Majestoso. É isso, Antônio Lupi? É isso mesmo, Júlio. Vitória importantíssima da Ponte Preta em cima do Brusque, 3-0. Resultado que alivia um pouco a situação da Macaca na tabela de classificação. A Ponte abre 3 pontos do Vila Nova, que hoje é o 17º colocado, tem 19. A Ponte está na 15ª colocação, com 22 pontos ganhos. Os gols da Macaca foram marcados por Rodrigão, depois o Fecim e o Moisés cobrando pênalti, fechou o placar. Mas é impossível a gente falar do jogo e não falar de Ivan Quaresma, que foi eleito o craque do jogo pela equipe da Rádio Bandeirantes. Fez pelo menos 5 defesas difíceis e operou um milagre. Inclusive, você sabe muito bem, tenho esse costume de fazer aí rankings de piores jogadores em entrevista, melhores jogadores em entrevista, os piores jogos, e eu tenho o ranking das defesas de Ivan Quaresma e o chute do Thiago Alagoano, a queima-roupa, praticamente aí nos minutos finais da partida, foi uma das defesas mais incríveis que vi de Ivan Quaresma desde que ele assumiu a meta titular da Ponte Preta lá no começo de 2018. Depois da partida, o técnico Gilson Kleina falou sobre a importância do resultado e também destacou a atuação do goleiro da Macaca. O mais importante era fazer a vitória hoje, né? De vários fatores. Claro que a gente vem no resultado ruim contra o Curitiba, contra o líder, uma equipe que, ao meu ver, foi uma das equipes que eu melhor vi em condição de jogo, técnica. A equipe ela teve um desempenho lá, nós tivemos, né? Todo mundo viu alguns erros que nós estamos tentando corrigir. E era importante essa reação. E a equipe hoje reagiu, fez 3-0 numa equipe muito organizada, numa boa equipe que é a equipe do Brusque. Ela exigiu demais para que nós saíssemos com essa vitória. Nós temos algumas situações que aconteceram no jogo aí que nós precisamos conversar, ajustar, mas era de suma importância a gente fazer no retorno, você fazer 3 pontos numa equipe que começou abrindo 3 pontos com a gente lá no início do campeonato. Então, os 3 que eles tiraram no começo, nós conseguimos agora recuperar. E é o que a gente quer, nós estamos dentro dessa busca. Pontuar fora de casa, fazer a primeira vitória, mas estamos vivendo um jogo de cada vez. Tenho certeza que a Ponte Preta vai ter a condição de ganhar fora de casa, para a gente poder ter uma regularidade, trabalhar a semana. Sabe que nós vamos pegar um adversário também pressionado, um adversário que vai exigir muito da gente. Espero que a gente vai poder ter ajuste e vai ser uma equipe equilibrada no São Januário. Não, muito bom. Eu acabei de falar, né? Ele fez hoje intervenções e defesas assim que ele... Realmente essa é a característica do Ivan, né? Até fazer um milagre. E é importante voltar o Ivan a fazer isso, porque ele nos dá segurança. Uma situação que nós conversamos depois do jogo do Curitiba, tentar passar tranquilidade. Não tem goleiro, não tem jogador que não acontece o erro. Eles trabalham para que isso não aconteça, não faz por querer. A gente sabe da confiança que o Ivan tem nesse grupo, que os jogadores têm com ele, que nós temos com ele. Mas nós tivemos uma conversa assim, né? Era importante, né, o Ivan entender a trajetória que ele tem com a Ponte Preta. Nós sabemos que o mercado para o Ivan é um mercado muito grande, sabemos de pretensões de grandes clubes, mas que a gente possa focar nessa trajetória, nosso segundo turno na Ponte Preta, que a gente possa elevar o nosso nível, possa elevar a pontuação da Ponte Preta para um outro patamar dentro do campeonato, que é isso que a gente está buscando. Nesse momento ainda a gente trabalha, né, numa situação assim, que a gente tem que ter atenção, né? Hoje a gente faz 3 pontos, né, que ganha uma pontuação melhor, mas sabe que está muito próximo ali. Mas era uma vitória dessa que a gente traz mais clubes, né, mais equipes para esse campeonato, e aí a gente pode tentar começar a ter um tipo de gordura. O Ivan foi
muito importante. Nosso capitão, essa semana ele também trabalhou com essa pressão, a gente conversou. Eu acho que o mais importante de conversar e de mostrar é a reflexão e a autoanálise que o atleta faz. E ele estava muito consciente quando a gente foi conversar. Então, que bom que ele voltou, que bom que ele está melhorando também dessa dor dele da mão, que espero que não limite, né? Porque ele é um grande goleiro. Aliás, né, a história da Ponte sempre revelou grande goleiro, o Ivan não vai ser diferente. Espero que ele tenha uma sequência agora bem positiva e que a equipe cresça junto com o crescimento técnico do Ivan. Trabalhamos essa semana nessa situação na bola parada, entendo que melhorou. A bola parada passa muito também pela cobrança, mas também passa pelo posicionamento, né? Estamos tentando fazer um ajuste diferente. Hoje vocês viram que nós mexemos um pouquinho na marcação no adversário. Nós estávamos levando um atleta só, hoje nós levamos 2. Criar esses mecanismos para que a gente possa melhorar a situação da bola fechada e da bola aberta. E no posicionamento da trajetória para a gente poder atacar a bola. A gente fica feliz, né, que fizemos gols de bola parada. Fico feliz que os atacantes, mais uma vez, puderam realizar o gol. Mas num todo, né, melhoramos tanto na... Titubeamos até no segundo tempo aqui, um lance aqui que o Brusque teve uma condição de finalizar, cabeceou sozinho. É uma situação que a gente precisa conversar, trabalhar, preparar essa semana aí para a gente melhorar esse quesito. Bom, um trecho da entrevista do técnico Gilson Kleina ontem depois da vitória em cima do Brusque, 3-0. Detalhe importante, é a 4ª vitória da Ponte em casa nos últimos 4 jogos, né? Venceu Goiás, venceu Confiança, venceu Londrina e agora venceu a equipe do Brusque, né? Nos últimos 4 jogos em casa, a Macaca conquistou 4 vitórias. E um detalhe interessante, né? Nos últimos 4 jogos, a Ponte marcou 9 gols. Foram 2 contra o Londrina, 4 contra o Confiança e agora 3 em cima do Brusque. E só para se ter uma ideia, a Ponte precisou de 14 rodadas no início da Série B para atingir esse mesmo número de gols, 9. Para você ver que também teve essa evolução no ataque da Ponte Preta nos últimos jogos. E ontem Rodrigão voltou a marcar, Moisés marcou novamente e o Fecim, que já tinha sido destaque contra o Confiança, também voltou a balançar a rede. O fato lamentável do jogo foi a questão do árbitro de vídeo, o VAR. Todos os jogos da primeira rodada do retorno da Série B tiveram o VAR, menos o duelo entre Ponte e Brusque, já que o sistema não funcionou. E ele poderia ter sido importante, principalmente no terceiro gol da Ponte, que gerou uma certa polêmica. Uma falta que, na minha visão, logo que vi o lance, vi fora da área, depois os companheiros até citaram durante a transmissão, Batista e o Tigrão, que também teve um toque dentro da área quando o Iago já estava caindo, mas com certeza seria um lance que teria ali o apoio do árbitro de vídeo. Mas por conta de todo o equipamento que não funcionou, ontem o duelo entre Ponte e Brusque não teve o VAR, Júlio. Pois é, né? Uma situação extremamente delicada, né? Envolvendo o árbitro de vídeo, todos os jogos, como o Lupe citou, já com o auxílio do VAR e por problemas operacionais não tivemos no Majestoso ontem. Certamente o VAR seria utilizado no lance que originou o terceiro gol da Ponte. Mas de qualquer maneira, independente do VAR ou não, da polêmica desse terceiro gol da Ponte, foi uma vitória muito tranquila, né, CH? E olhando para trajetória da Ponte nos últimos 4 jogos dentro do Majestoso, são 4 vitórias. A Ponte venceu o Goiás, o Londrina, o Confiança e agora vence o Brusque nos últimos 4 compromissos dentro de casa. Consegue se afastar um pouquinho e respirar um pouquinho dentro do campeonato. Não foi só a vitória que deixou toda a gente ponte pretana feliz, né? Nós ficamos felizes, com certeza. Trabalhar num clima desse é outra conversa. Mas eu fiquei especialmente feliz pela grande performance do Ivan Quaresma. Depois de tudo que aconteceu na penúltima partida, é muito triste você, pelo menos para mim, né, ter assistido o que aconteceu com o Ivan e... Sabe, ele é um profissional que não merece, né? O que aconteceu contra o Coritiba, ele não merece. Acontece, a gente sabe... Faz parte do futebol, mas a gente sabe como esse rapaz ele é sério e batalhador e competente. Então ontem ele está de volta, fez grandes defesas, salvou a Ponte, mas a vitória não foi só construída por isso não. A vitória foi construída com muito suor, com muita dedicação.
Eu acho que o Gilson Kleina encontrou uma maneira, pelo menos até agora, isso pode mudar. Ele fechou o vestiário e trouxe os caras para o lado dele. Hoje a Ponte corre o dobro, se entrega o dobro e pelo menos tenta ter um nível de concentração acima para executar aqueles que eles combinam, que eles levam para cada partida, para cada adversário. É isso que eu tenho assistido. Não tá bom, o time ainda apresenta um futebol muito, muito problemático, mas diante do cenário que estava e como está, a evolução aconteceu. Isso tem que ser efetivamente enaltecido. É da maneira que eles conseguiram resolver o problema. Não adianta esperar desse time grandes coisas, é assim que ele vai levar a situação até, caso consiga, tirar a Ponte dessa situação muito incômoda. Ainda é muito delicada a situação, mas o caminho está traçado, eles escolheram uma situação, um jeito, e por enquanto esse jeito está funcionando. Contestem ou não, gostem ou não, o fato é bem destacado por você, que nas últimas 4 partidas dentro do Majestoso, o time venceu as 4. Simples assim. A Ponte não precisa jogar bem, ela precisa vencer os seus jogos. E ela venceu com autoridade mais um. Pois é, né? O Ivan, inclusive, né, Lupe, você trouxe no seu Twitter e eu até fiquei pensando, né? O Lupe tweetou depois da partida que o Ivan foi um dos destaques da partida, um protagonista do jogo, uma noite inspirada do Ivan, numa partida que a Ponte venceu por 3-0, mas de fato os números estatísticos do Ivan ontem, principalmente as defesas difíceis, né? Que são estatísticas que contam muito na construção da média do jogador ao longo do campeonato. Ontem o Ivan teve uma noite de fato inspirada, mesmo num 3-0 contra o Brusque, né, Lupi? E principalmente no segundo tempo, né, Júlio, que a equipe da Ponte caiu um pouquinho, né? A equipe da Ponte, no segundo tempo, levou muitos sustos da equipe do Brusque. E o Ivan conseguiu aí ter uma performance excelente. Tanto é que todos da equipe, todos da equipe deram um voto para ele de craque do jogo, conceito ótimo para ele. Então ele foi peça principal aí nessa vitória da Ponte, principalmente no segundo tempo. E repito, ele fez uma defesa do Thiago Alagoano. Eu tenho até aqui, se você me permite, dá tempo, Júlio? A gente claro, tá apertado. Tem sim. Não, tá tranquilo. Tá. Eu vou passar aqui, eu tenho o ranking das defesas difíceis do Ivan, porque eu e o Ivan temos algo em comum. Eu cheguei para cobrir a Ponte Preta no finalzinho de 17, quando a Ponte acabou rebaixada, né, para a Série B do Campeonato Brasileiro. E o Ivan assumiu a titularidade da Ponte em 2018, quando aí eu peguei já a partir da formação do elenco para aquele ano, 18, 19, 20 e agora 2021. Eu separei aqui 10 defesas em grau de dificuldade do Ivan. A primeira é quando a Ponte empatou em 0-0 com o Nacional do Amazonas. Ele fez uma defesa também incrível. Depois eu vou colocar todos esses vídeos aí nas redes sociais e você, se quiser, compartilha no carlosbatista.com.br. A do Brusque, ela tá em segundo desse chute do Thiago Alagoano, que foi a queima-roupa, e ele com o pé fez a defesa. Também teve uma defesa do Ivan contra o Sampaio Corrêa na Série B de 2019. Em 2018, a Ponte ganhou do Criciúma lá no Heriberto Rios, ele também fez uma defesaça. A defesa no derby de 2020, a vitória da Ponte por 3-1 numa cabeçada, não me lembro o nome do jogador agora do Guarani, também foi uma defesa incrível do Ivan. Um chute do Regis na derrota da Ponte para o Cruzeiro em 2020 também. Ponte e Juventude, foi 3-1 para o Juventude, mas ele fez uma defesaça no chute do Dalberto. Avaí Ponte Preta, aquele último jogo lá na ressacada, o Rodrigão, o jogo já estava terminando, mas o Rodrigão hoje na Ponte saiu cara a cara, tentou por cobertura e o Ivan fez a defesa. Ponte São Paulo, 2-0 para o São Paulo, Campeonato Paulista 2020. Ele fez 2 defesas também do Pablo. E também aquele pênalti que ele pegou do Jadson logo na estreia. 1-0 para Macaca no Pacaembu. São algumas defesas que o Ivan fez que chamou a minha atenção e eu coloquei nesse ranking aí de defesas incríveis de Ivan Quaresma. Até ontem o Gilson Kleina falou sobre isso, CH, depois do jogo, e eu concordo com ele, né? Que bom que o Ivan entendeu que ele precisava de uma reciclagem ou de uma autoanálise. Autoanálise foi o termo que o Gilson utilizou na coletiva depois do jogo do Coritiba, porque todos nós sabemos que o Ivan é um goleiro de potencial, né? Até muitas críticas pesadas em cima do Ivan depois daquele jogo, mas que bom que ele entendeu que ele precisava de uma autoanálise e correspondeu dentro de campo, que é o que se espera.
E além de ter mostrado que deu a volta por cima, mostra a maturidade. Isso faz parte da profissão que ele abraçou. Ele não vai jogar bem todos os dias. E quando vem a chuva de críticas, pelo menos da nossa parte aqui da imprensa, é pontual. Ninguém está questionando em nenhuma hipótese a carreira, o que ele fez pela Ponte, o potencial dele. Naquele jogo contra o Coritiba ele foi mal. Ponto. Página virada, segue, ele já se recuperou. Já está de volta aí. E a vida que segue, né? A vida que segue. Eu repito, o mais importante de tudo, mas o tempo vai trazer isso, é natural, a maturidade, ele vai ter que absorver crítica, ele vai ter que conviver com essa cobrança. Ele é o capitão do time, ele é o jogador talvez mais talentoso que a Ponte tem, não é? Ele é uma moeda de troca importantíssima, ele sabe disso, não é? A performance dele é muito importante para a sobrevivência financeira da Ponte, ele também sabe disso. Então é duro carregar tudo isso nas costas, mas faz parte da profissão. A profissão que ele abraçou é essa, e repito, eu estou muito feliz pela recuperação dele já imediata. Então ele teve problema contra o Coritiba, já virou a página, já fiz. Essa defesa com os pés que ele fez no segundo tempo foi um negócio fantástico. Eu não me lembro, talvez uma ou duas que ele tenha feito, mas se não é a principal defesa que ele fez com a camisa da Ponte, está entre as 3 maiores, sem dúvida alguma, viu, Júlio? Pois é, eu fiz um levantamento aqui, Lupe. A última vez que a Ponte conseguiu 5 vitórias seguidas foi com o Kleina. Então, se a Ponte vencer o Sampaio depois de enfrentar o Vasco, que é o jogo em casa, a Ponte iguala aquela sequência de 2018, justamente com o Gilson Kleina. Se a Ponte... Em casa, jogos em casa, jogos como mandante. A Ponte só está conseguindo reagir no campeonato pela campanha como mandante. Ela tem o oitavo melhor aproveitamento, 60% dos pontos. Não é uma campanha ruim como mandante. O grande problema da Ponte tem sido mesmo fora de casa. A Ponte tem perdido muito como visitante. Mas no Majestoso, o Kleina aos pouquinhos tem conseguido dar a volta por cima e está melhorando a questão da confiança jogando dentro de casa. São 4 vitórias seguidas com recorte de jogos no Majestoso. Pegando aqui rapidamente um pouquinho das mensagens pelo nosso WhatsApp, o ouvinte participando, 971021493. O Ivan vive salvando a Ponte. E o Luiz Anselmo aqui, acho que ele é bugrino, ele tá bravo porque ele tá olhando pra Ponte e tem o Ivan salvando o time. Ele tá bravo que os goleiros do Guarani têm falhado muito. Já a gente fala, viu, Luiz Anselmo, sobre o Guarani. Quanto ao Ivan, ele deve ter problema de vista, porque todas as bolas chutando de perto ele pega. E as bolas de longe não pega. É o Assis. O Kleina cita dores na mão do Ivan. E os reforços, Lupe, Alarcon diz que anunciaria mais nomes. Abraços do Carlos. Também estou na expectativa desses 2 nomes, né? A Ponte trabalhava nos bastidores para anunciar pelo menos mais 2 nomes até hoje. Um meio e provavelmente mais um atacante. Só que, por enquanto, ainda não. Só o Marcelo Hermes e o Iago Henrique. Por enquanto, esses 2 não estão no bid. Mas tem a semana cheia aí para o duelo contra o Vasco. Provavelmente eles serão regularizados. E se não tiver nenhum problema, ficam à disposição do Kleina. Maravilha, estaremos esperando também. Boa tarde, equipe nota 10 do Rádio Brasileiro. A defesa do Ivan foi digna de grandes goleiros. É o professor Milton, do handball do Patrulheiros. Obrigado, professor. Defesa de handball. Saiu ali meio que no X. É o X, né? Isso, e com o pé ele fez a defesa. Handball, futsal, os esportes de quadra, né? O goleiro tem que se esticar todo. O José de Barão Geraldo, o Camilo é importante para compor o elenco. Entretanto, a sua saída foi fundamental para essa reação. Jogador de segundo tempo. Boa tarde, foi um excelente goleiro. Falhou alguns jogos, mas ontem fez grandes defesas. Se prestarmos atenção, continua se posicionando errado nas cobranças de falta. Ele fica adiantado. Manda aqui o Tonhão do Centro. Não sou Ponte Pretano, mas desse jeito a Ponte vai passar o Guarani. Abraço, Fernando. Kleina precisa treinar mais marcação. O time é o mais disciplinado da Série B, por isso não ganha fora. Kleina precisa treinar mais marcação. O time é o mais disciplinado da Série B, por isso não ganha fora. Manda aqui o Renan. Na verdade, não tem problema ser disciplinado. Ele está dizendo aqui que a Ponte toma poucos cartões. Se o ranking não atualizou, a Ponte ainda, pelo menos na última rodada, ainda era o time com menos quantidade de cartões. Acho que é porque ontem só teve o Locatelli que tomou cartão. Mas o que precisa melhorar é a quantidade de desarmes, não quantidade de faltas e cartões. Tem que ser um time mais agressivo, mas o time mais preciso também. Dá para melhorar esse número de desarmes sem ficar indisciplinado, viu, Renan?
Sem o Camilo, o time ficou mais rápido. Manda aqui o Alexandre Zup Balista. Obrigado pela mensagem. Nosso ouvinte aqui está alertando que o Humberto Louser foi demitido do esporte. Já eu falo em Dia com a Bola. Vocês acham que o Camilo melhorou? A Ponte melhorou sem o Camilo? Pergunta aqui o Tony. E aí, CH, muitos ouvintes aqui, ó. Um falou que o Camilo tinha que ser um jogador de segundo tempo. O outro ouvinte disse que a Ponte ficou mais rápida sem o Camilo. Tem um ouvinte perguntando o que fazer com o Camilo, qual a estratégia adotar. Com ele a Ponte tem melhorado. O que você pensa sobre essa situação? Lembrando que ontem ele não jogou por questões médicas. Então, a gente tem que... Não adianta eu dizer aqui que eu não tenho confiança no Fecim. O fato é que o time está ganhando com ele. Eu não posso ir contra fato. Não adianta eu vir aqui com conceito, falar disso, falar daquilo. O time está ganhando com o Fecim, tem que continuar. Acontece muito isso no futebol. O time ficou mais rápido? Ficou sim. O Camilo está vivendo um momento ruim? Está. Porque com ele no time, o time não estava ganhando. Então, essa situação de conceito, isso vai tudo por água abaixo. O que vale é a praticidade da situação. A Ponte não precisava ganhar os jogos? Ela está ganhando. E o seu Camilo está ficando no banco. Que a Ponte continue ganhando e, infelizmente, por enquanto, nesse momento, o Camilo fica fora. É assim que a bola rola e é assim que funciona o futebol. Não adianta, vou repetir, ficar com um conceito. Poxa, mas o Camilo na bola parada, pela experiência. Menino aí deu a volta por cima. Gilson Kleina, sei lá o que ele falou na cabeça do rapaz, que estava enfrentando um problema pessoal que ninguém conhecia. Isso veio a público. O menino tá correndo pra caramba, tá se dedicando, tá fazendo o gol. Tem que continuar no time. Ponto final. Ô Lupe, daqui a pouco você volta com mais informações da Ponte também, hoje monitorando essa situação aí sobre a possibilidade de mais reforços para a sequência da Série B, combinado? Combinado, Júlio. Monitorando e se tiver novidades, eu chamo no nosso canal interno. Agora são 12 horas e 1 minuto. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes, começa com informações do mercado da bola. O Sport anunciou o fim da passagem de Humberto Louser na Ilha do Retiro. Em comum acordo, Humberto Louser deixa o comando do Leão depois de 22 jogos com 39% de aproveitamento. 6 vitórias, 8 empates e 8 derrotas. Essa foi a 9ª demissão em 17 rodadas na Série A do Campeonato Brasileiro. Passando para a Bezona, hoje tem, aliás, amanhã, em terça-feira, às 9h30, tem o encerramento da 20ª rodada, a primeira do retorno, com o duelo entre CSA e Náutico. A 20ª rodada começou na sexta-feira com a vitória do Coritiba contra o Avaí 2-1. O Cruzeiro, com torcida, venceu Confiança por 1-0. O Vitória bateu o Guarani para placar de 1-0. O Operário venceu o Vasco da Gama 2-0. O CRB passou pelo Remo 2-1. O Botafogo venceu o Vila 3-2. Goiás e Sampaio 2-2. Londrina e Brasil 0-0. E a Ponte derrotou o Brusque 3-0. Coritiba é o líder com 39. CRB com 36 é o segundo. Goiás 35 aparece na terceira colocação e o Avaí com 33 fecha o G4. Guarani é o 9º colocado com 30 pontos e a Ponte é a 15ª com 22. No rebaixamento, Vila Nova 19, Vitória 19, Confiança 13 e o Brasil de Pelotas com 13 pontos. Você já conhece a loja Alemão Autopeças? Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Confira na Avenida Baden-Powell 860 Nova Europa, Campinas. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 16 horas. Alemão Autopeças. Acompanhe também nas redes sociais. Se você precisar, pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141.
Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. E atenção para este recado. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Concede, soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99100 6609. 99100 6609. A Concede está preparada para garantir a você um melhor benefício. Vai tomar um cafezinho com o pessoal no escritório para entender direitinho como é que funciona. Concede, agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério 1411, no centro da cidade. Fale com a Concede e garanta a sua aposentadoria sem complicação. Agende uma consulta pelo WhatsApp 99100 6609. 99100 6609. Concede. Bandeirantes, é hora do Bugre da Band. 12h06, vamos com informações do Guarani, final de semana com derrota para o Bugre contra o Vitória em Salvador. Mas amanhã já tem novo compromisso, hein, Marcos Luiz? Um abraço para você. Ô, Júlio, um abraço para você também. Seja bem-vindo, hein, Júlio? Muito obrigado, Marquinhos. Merecidos descansos, né, Júlio? Pilhas recarregadas, né, Marquinhos? Seja bem-vindo, Júlio. Um abraço para você, para o amigo da Rádio Bandeirantes. O Guarani que está trabalhando aí já para o jogo desta terça-feira, né? O Guarani terá jogo contra o Operário. Partida que anteriormente estava confirmada para as 4h30 da tarde, mas passou para as 19 horas. Antes, Júlio, repercutir um pouco mais, né, o que aconteceu com o Guarani na derrota para o Vitória em Salvador. A palavra é do técnico Daniel Paulista. Eu acho que o Guarani pagou o preço de uma apresentação abaixo do que pode e tem condições de apresentar. Não vi no primeiro nem no segundo tempo a equipe conseguindo em se sobressair, a equipe do Vitória. O Vitória, lógico, encontrou um gol no momento importante para eles, adotou uma postura no segundo tempo extremamente defensiva, mas a gente hoje não estava nos melhores dias inspirados para furar essa retranca, né, com qualidade, com variações, né, não conseguimos movimentações que atendessem a expectativa para poder superar a equipe do Vitória. Como eu disse, né, vamos reavaliar o jogo com calma, tranquilidade. É lógico que não estamos satisfeitos com a apresentação que aconteceu hoje, mas temos que trabalhar em cima desse resultado, dos defeitos que aconteceram, para que a gente possa crescer já na próxima partida, na terça-feira. Daniel, você perdeu jogadores importantes, né? Atletas que estão ainda machucados, perdeu atleta que foi negociado, inclusive para outro país. E como a gente diz na gíria do futebol, está tendo que trocar o pneu com o carro andando. Ou seja, o Guarani já tinha um esquema de jogo e você está modificando a equipe. Gostaria que você falasse se isto serve como justificativa para a queda de produção do Guarani na competição e com relação às alterações, se elas surtiram o efeito que você esperava. Não, primeiro eu acho que assim, todos os jogadores são importantes. Independente se a equipe estava encaixada ou não, mas cada jogador tem a sua qualidade dentro do nosso grupo. Os jogadores que se machucaram ou estavam suspensos vinham também muito bem dentro da competição. Agora, acho que isso não é desculpa, né, e nem justificativa
para a apresentação que a equipe teve. Infelizmente, a equipe não se encontrou hoje, fez um jogo bem abaixo do que habitualmente o Guarani se apresenta. Minha avaliação, uma avaliação, lógico, preliminar, mas o Guarani, na minha visão, talvez tenha se apresentado da maneira pior até agora dentro da competição. Uma equipe onde dificilmente encontramos aí fatores que funcionaram durante a partida. Uma situação que a gente tem que rever, a gente vai avaliar com calma, com tranquilidade esse jogo, rever o que a gente fez, a estratégia que a gente montou, o que a gente entendia que seria interessante e não funcionou, e o porquê que não funcionou, para que a gente possa trabalhar em cima desses erros e melhorar para a próxima partida, já que jogamos dentro de casa e temos que procurar reverter esse resultado negativo que aconteceu hoje. Respondeu se houve falta de ousadia da equipe do Guarani. Bom, é lógico que assim, eu não vejo só a marcação ofensiva como um ponto hoje determinante para o resultado. Acho que todos nos setores nós tivemos falhas na marcação, na criação, na tomada de decisão em momentos decisivos do jogo, onde a gente teria condições de talvez criar uma boa oportunidade de gol também. Nós tomamos a decisão errada e isso pesou muito dentro da partida, né? A equipe hoje infelizmente não se encontrou bem em todos os setores, por isso que eu digo, a gente tem que rever, trabalhar em cima desses erros, do que não deu certo. É lógico que isso não é justificativa pela atuação, acho que todos nós estamos chateados e decepcionados pela atuação e pela maneira como nós atuamos no jogo todo. No segundo tempo, lógico que houve uma melhora talvez na questão de um pouco mais de imposição, até mesmo pela postura do Vitória, que ficou mais retraído, já estava à frente ao placar, mas também não conseguimos ser efetivos, criar oportunidades de gol e acabamos hoje tendo uma derrota que tem que servir de aprendizado, de reflexão, para que a gente não acometa mais esses erros, porque infelizmente é mais uma rodada que a gente deixou passar essa oportunidade de pontuar. E agora vamos pensar no jogo de terça-feira, um jogo difícil contra o Operário também, uma briga direta por posição, e a gente tem que fazer valer o mando de campo. 19 jogos, 19 formações diferentes. A palavra do treinador. Eu acho que são ausências sentidas, como eu disse, são atletas importantes, como todos são. Eu acho que os desfalques não são a justificativa pela maneira como a equipe se apresentou, pela forma como a equipe jogou. Acho que a gente tem que assumir que a equipe hoje infelizmente não esteve bem, não jogou dentro do seu padrão habitual de jogar. É lógico que a troca de atletas gera um menor entrosamento, isso com certeza atrapalha, mas de uma maneira geral a equipe não se encontrou em nenhum dos setores e pagamos caro por isso dentro da partida, onde não conseguimos ter um rendimento satisfatório para poder superar o adversário, que acabou encontrando o seu gol da vitória e acabou se fechando muito bem e conseguindo sair daqui com o resultado. Guarani jogou quarta e jogou sábado. Perguntado sobre o cansaço do time em relação a ter jogado quarta-feira, viajar para Salvador e jogar no sábado, Daniel Paulista respondeu. Há o desgaste, porque foi um jogo em cima do outro, com uma viagem, mas assim, não vou levar para o lado de desgaste a questão da apresentação da equipe. Acho que hoje nós não nos encontramos bem. Acho que todos nós, comissão técnica e jogadores, entendemos isso, né? E temos que refletir e procurar melhorar em cima dessa partida que a gente fez, né? Lógico que tem que ter tranquilidade, assimilar esse resultado ruim da melhor maneira, mas procurar crescer em cima desse resultado, né? Porque o campeonato não para, nós já temos um outro jogo daqui a 3 dias e temos que encontrar forças, encontrar a melhor escalação, a melhor estratégia. Infelizmente hoje a estratégia utilizada não funcionou, tanto no início quanto durante a partida. As alterações também não conseguimos encaixar o melhor jogo contra o adversário. E vamos seguir trabalhando para que na terça-feira a gente possa fazer uma história diferente e reverter esse resultado ruim de hoje. Para o treinador, o time falhou em todos os aspectos. Como eu disse, nós falhamos em todos os setores, em todos os momentos. Acho que a equipe não teve no seu padrão habitual de jogo, um jogo de intensidade, de uma marcação forte, de toques rápidos, né? Nós erramos muitos passes, perdemos muitas das segundas bolas, erramos na parte final, no terço final do campo, onde a tomada de decisão também, talvez por uma melhor escolha de um passe ou de uma finalização, também não foi da melhor forma.
Eu acho que é um dia que a gente tem que ter a tranquilidade de refletir em cima do resultado da apresentação, mas já focar em cima desses erros e na melhora da equipe para que isso não ocorra na próxima terça-feira e a gente possa fazer uma história diferente. O Guarani tem sofrido com falhas dos goleiros. Perguntado sobre o relacionamento que tem com Silvano Austrália em relação aos goleiros do Guarani, o treinador falou: Olha, eu tenho que analisar do período que eu estou à frente do clube. Como eu disse na outra entrevista, o porquê da tomada de decisão com relação à troca na última partida. O Rafael, ele vinha como a titularidade, acabou saindo por um lance, uma fatalidade. E no nosso entendimento, aquele momento agora, na última partida, era um momento de uma nova troca, já que no nosso entendimento da comissão técnica, e aí incluímos todos os responsáveis, nosso entendimento era o momento da volta pelo Rafael. Hoje, infelizmente, houve essa falha do gol olímpico, uma situação que ainda preciso rever o jogo, mas é lógico que vamos avaliar. Mas assim, nós temos que ter confiança nos nossos goleiros. Acho que tanto o Rafael quanto o Gabriel são jogadores de potencial, acreditamos neles, vamos continuar trabalhando em cima dos nossos erros, em cima das nossas qualidades para ser sempre melhor. E é dessa forma como a gente vai ser. Nós temos que ter tranquilidade, não é porque houve esse resultado que a gente tem que fazer uma caça às bruxas. Nós temos que ter tranquilidade, avaliar sempre tudo o que acontece. Não é só porque quando perdeu que tem que ter uma avaliação em cima de tudo que acontece, mas quando vence também. Nós estamos atentos a isso e é dessa forma como a gente tem trabalhado e vamos seguir dessa forma. Legal, Júlio. Aí a palavra do técnico Daniel Paulista, ainda repercutindo o resultado ruim lá em Salvador, Júlio. Pois é, né? Eu achei interessante porque geralmente o aspecto físico, né? Quando existe de fato uma sequência complicada, o técnico sempre usa isso como até um amuleto, né? Para justificar um desempenho ruim. Mas foi sereno aí, o Daniel Paulista reconheceu que a partida do Guarani não foi boa mesmo, né, CH? A gente sabe que às vezes esperar o óbvio do técnico às vezes é delicado, ele defende muito o elenco, mas o Daniel Paulista foi sincero aí nessa avaliação sobre a derrota do Guarani. Eu gostei da sinceridade, ele disse exatamente o que aconteceu na partida, só faltou ele ter sido preciso na escolha dos jogadores que ele colocou em campo e que ele colocou depois do jogo andando, né? Ele fez escolhas equivocadas. Ele escolheu o Tony de maneira equivocada, de começo, foi um desastre. Ele mexeu no time e não colocou na primeira opção o Alan Victor, errou. Ele está fazendo com o Alan Victor o que ele fez com o Renanzinho, dando muito espaço para o Matheus Souza. Ele está dando espaço para o Maxwell, que não está jogando nada. Nada. Absolutamente nada. E está tirando espaço do Alan Victor. Então ele está cometendo erros com as suas escolhas que estão comprometendo o desempenho do time. Todo mundo sabia, só ele que não ia funcionar com o Tony Índio no meio campo. Tanto é que ele tirou o Tony no intervalo do jogo. E pôs o menino. Tinha que começar com o menino. Ia acontecer algo diferente? Eu não sei, não tenho bola de cristal. Mas que eu tinha certeza que com o Tony não ia funcionar, eu tinha certeza absoluta. Então tomara que ele tenha aprendido com isso e também com as trapalhadas que ele fez no segundo. Daí ele mexeu em tudo que é lado, virou uma tremenda confusão, mas o grosso da situação, ele tem razão. O time jogou mal, desconcentrado, né? O time não se conversava, meio campo não conversava com a defesa, que não conversava com o ataque. Não era o dia do Guarani. E para piorar a cereja do bolo, o Guarani toma um gol olímpico. E foi uma grande felicidade do jogador do Vitória. Mas eu disse isso na transmissão e eu tenho que dizer aqui e repetir. Eu assisti outras vezes e realmente ele dá um passo para frente e acaba falhando. Para mim ele falou, foi grande batida. Foi veloz, foi no ângulo, tá tudo certo, não tiro nada disso. Mas o goleiro falhou também, não é? Então, é o acúmulo de tudo isso que aconteceu. O Guarani perdeu mais uma no campeonato. E era possível vencer, porque esse Vitória, com todo respeito, Júlio Nascimento, esse Vitória, o Wagner Lopes está lá tentando, é bom treinador, mas o time é fraco, hein? O Vitória, e virou algoz dos times de Campinas, ganhou da Ponte e ganhou do Guarani. Que coisa, que coisa.
Aliás, essa partida contra o Vitória tem que ser esquecida. A gente espera que no desenvolvimento da partida contra o Operário, o comportamento do time seja absolutamente diferente. O que se salvou do jogo? O Bidu um pouquinho, o Andrigo um pouquinho e o Índio pela marcação. Mais nada, Júlio. Pois é, vou já rapidinho aqui passar para as mensagens. Os ouvintes estão bravos com o Rafael Martins. Mais uma vez, vamos para uma semana de debates de goleiro. Mas tô curioso para saber, Marquinhos, em relação à volta de Rodrigo Andrade e Regis, se tem alguma novidade para ir para os próximos jogos do Guarani com esses dois jogadores. Ô Júlio, antes do embarque da delegação para Salvador, o Regis acabou colocando em suas redes sociais algumas fotos, né? E a informação é que ele estaria já em transição. Então a gente aguarda a situação do Regis e também do Rodrigo Andrade para o jogo de amanhã. Vai depender do trabalho aí do técnico Daniel Paulista. Eu estou apurando aí a questão que envolve também o Eduardo Persson, viu, Júlio? Sim. É uma contusão muscular, um desgaste muscular, mas a informação extraoficial é que a recuperação vai demorar mais um pouco. Então, estou apurando a questão do Eduardo Persson para trazer com mais clareza para o ouvinte da Bandeirantes. Perfeito, Marquinhos. Minha opinião é que gol olímpico é falha do goleiro. Abraços, Luiz, manda a mensagem dele. Gol olímpico só toma goleiro meia boca, os goleiros bons não tomam. Manda aqui o Luiz Anselmo. O Guarani tem tido muitos desfalques, mas o seu técnico tem que parar com algumas teimosias. Tony sem condições, escalou o Pablo ao invés do Alan Vitor, tirou o Mesquita e colocou o Martins já tomando frango. André Patti do Taquaral. A gente pode debater com mais tempo depois, viu, André? Obrigado pela mensagem. Um ataque com o Lucão, Maxwell, Júlio César, Pablo, Alan Victor, Renanzinho, Matheus Souza, Rafa Costa, tudo nota 2, no máximo 3, fica difícil pensar no acesso, reclama aqui o Marcelo. O Claudemir, Júlio, vê a apresentação do Guarani muito estranha, parecia um time de amadores. Quanto aos goleiros, já disse que é caso perdido. O Claudemir faz o desabafo dele. O Adilson Souza, Júlio CH, o Daniel está errando muito. Entrou com o Pablo e com o Tony. Tudo errado. Na substituição colocou o Todinho sem ritmo ao invés do Alan Victor. Lamentável. Adilson manda a mensagem dele aqui também pelo nosso WhatsApp. Um passarinho verde me falou que o gol do Vitória foi falha, é isso? Obrigado aqui o Luiz, manda a mensagem dele. Se jogar com o Índio, Tony e Pablo, vai perder mais uma. Júnior de Jacareí, tá difícil acreditar no time. Alguma das mensagens dos nossos ouvintes. Ô Marquinhos, daqui a pouco você volta com mais do Bugre, combinado? É só chamar, Júlio. Agora são 12 horas e 21 minutos. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo, a Ponte venceu o Brusque 3-0 pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro no estádio Moisés Lucarelli. Gols marcados por Rodrigão, Fecim e Moisés para Ponte Preta. Diego Pombo Lopes apitou o jogo, cartão para Vindo Locatelli da Ponte e Gerson Testoni, técnico do Brusque. Lembrando que o jogo foi realizado com portões fechados e, neste caso, sem o uso do VAR por problemas técnicos. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo o que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp 19-98194-4285. Telefone 19-3202-4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99-100-6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Venha tomar um café com a gente. Concede, agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411. Tem rede balançando. É bola na rede. Se manda
Manda, vem, Iago penetrou na defesa, vai carregando na entrada da área. Opa! Pênalti! Penalidade máxima para Macaca. É pênalti para a Ponte Preta bater. Moisés, um sentimento de confiança toma conta do seu corpo. Moisés não sai da área, trotou o pé direito, bateu, é gol! Gol! De 32 minutos passados o segundo tempo, Moisés partiu de pé direito, bateu firme, cobrou muito bem o pênalti, deslocou o goleiro, bola no canto baixo esquerdo e o goleiro pulou do outro lado, a bola bateu no fundo do gol e fez chuar. Ponte Preta, paixão que não se explica. Moisés, camisa 121, a homenagem ao aniversário da Associação Atlética Ponte Preta. Moisés coloca a bola no fundo do gol, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Moisés, camisa 121, faz a rede balançar. Examada Ponte Preta, dá-lhe Macaca. Moisés, 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 nas costas, camisa 121, ampliando majestoso. Ponte Preta 3, Brusque 0 e o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, vamos aos destaques finais aqui no Nossa Área e com informação da Ponte Preta, Antônio Lupi. É informação quentinha, como diz o Batistão, né? Eu até disse dessa possibilidade de reforços. Existe a possibilidade da Ponte anunciar ainda hoje a contratação por empréstimo do meia Matheus Anjos. Matheus Anjos, natural aqui de Campinas, 22 anos, é meia. Ele estava no Botafogo de Ribeirão Preto na temporada passada, mas pertence ao Atlético Paranaense. Provavelmente uma negociação por empréstimo. A Ponte não confirma oficialmente essa informação, mas é a informação que tive. Aliás, com a colaboração de Carlos Henrique, nosso comentarista aqui também recebeu a mesma informação, apurei certinho e sim, existe a possibilidade de Matheus Anjos ser anunciado como reforço da Ponte, o meia que o Alarcón tinha prometido nessa semana, Júlio. Muito bem, mais informações em portal carlosbatista.com.br. Agora é o destaque final do Guarani, Marcos Luiz. Só lembrando, Júlio, que o Guarani daqui a pouco vai iniciar o período de concentração para a partida de amanhã. Jogo que irá acontecer contra o Operário, segunda rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Na estreia, o Guarani foi derrotado pelo Vitória em Salvador. Para a partida desta terça-feira, Bruno Silva, capitão do time, que cumpriu suspensão automática, estará de volta no elenco do Guarani. Muito bem, abraço aqui pro Aldeir do Campo Belo. Vamos Flamengo, vamos ser campeão.
Bom dia, Júlio. Pede pro Batista mandar origem pra mim. É o Charutinho do Parque São Quirino. Será que dá tempo, Charutinho? Será que dá tempo? Vou tentar aqui, viu, amigo? Obrigado pela mensagem. Abraço pro Rogério Bugrino, tá acreditando na reação do Guarani no segundo turno. E o Paulo, da cidade de Jardim. Esse técnico tá cavando a cova dele, tá insistindo com os jogadores, que não vale a pena. Manda aqui, o nosso ouvinte também tá bravo com a situação do Bugre. Bom, termina aqui o Nossa Área desta segunda-feira, dia 23 de agosto de 2021. Na sequência, vem aí a edição nacional do Nossa Área. Eu volto 5 horas no comando do Bandeirantes Esportiva com toda a equipe de Carlos Batista. Agradecendo os trabalhos técnicos de Leandro Renato e Lucas